Olá pessoal do YouTube, Moacir Mariano, canal Querer Fazer. Quero apresentar esse novo vaso aqui. Mas antes de eu apresentar esse vaso para vocês, quero mandar um beijo especial para Dona Ivone, né? A mãe da Cleide, que mora em Água Boa aqui no Mato Grosso, né? Beijo, Dona Ivone. Abraço, muito saudade da senhora. Muito obrigado por seguir aí o meu canal, né? Por inscrever no meu canal. E também beijo pro pessoal lá da Rússia, né? Tem um pessoal lá da Rússia que me segue sempre, pessoal da Grécia e até do Afeganistão e outros lugares aí do mundo. Muito obrigado, tá? Quero apresentar para vocês esse vasinho. Coloquei aqui essa rosinha para vocês verem como fica. Vou até tirar aqui. Esse vasinho é um vaso para gramado, para jardim, né? Tipo xícara. Olha aí. Você vê que ele é um pouquinho torto, próprio mesmo para chão, para jardim, né? Então, quero mostrar para vocês o passo a passo. Vamos lá? Vem comigo. Então esse aí já é diferente, não tem forma, não usei forma nenhuma, apenas um turo de areia, né? E eu tô modelando com a mão. Esse aí, como vai ficar a parte de dentro, o formato geral do vaso, né? Com a própria mão você pode modelar o vaso, né? O seu vaso. Esse aí nós vamos fazer um vaso tipo xícara. O modelinho dele é como se fosse uma cesta, né? Uma cesta trançada. Então esse vaso é um modelo de uma xícara, como se fosse uma cesta trançada. Olha aí, já modelei com a mão, já deixei o formato do vaso, como eu quero o vaso. E agora nós vamos cortar. Nós vamos cortar aí a parte de cima, onde vai ser o fundo, onde ele vai ficar a base dele, né? Porque ele está sendo montado de cabeça para baixo. Com uma espátula, né? Com uma colher de pedreiro, eu fiz o fundo, essa parte, cortei um pouco torto para que ele fique inclinado lá no cantinho, lá no gramado, né? Ou na área, onde você quiser pôr o seu vaso. Olha aí, da mesma forma nós vamos despejar esta nata. Essa nata aí é uma medida de areia por uma medida de cimento. Vamos despejar da mesma forma. A gente vai cobrir todo esse monturo de areia com essa nata e deixar secar um pouquinho para depois a gente começar a trabalhar com o nosso vaso, né? Então esse vaso aí a gente vai preparar agora a alça da xícara, né? Vamos deixar secar um pouco. Olha aí, vamos alisar essa parte com um pincel umedecido, né? Deixa secar um pouquinho para firmar essa massa, para não cair, né? E assim que secou, ó, então com o pincel a gente vai alisar ele. Essa aí, alisando o fundo, ó, com uma desempenadeira ou uma desempoladeira com um tubo PVC, esse aí é de 25. Eu fiz o furo para escoar a água. Enquanto tá mole é muito mais fácil. Muito bem, alisei com o pincel. Usei essa chave de fenda para fazer 4 furinhos, onde a gente vai inserir, ó, 4 furinhos. Um aqui. Enquanto a massa tá meio mole é mais fácil. Esse aí a gente vai introduzir arames. Estou usando fio. Então eu usei esses pedaços de fios aí para fazer a alça ou a asa da nossa xícara. Aí você vai introduzir 2 pontinhas, uma pontinha em cada furo até atravessar do outro lado, porque depois a gente vai entortar para que fique firme a asa da xícara, né? Introduz aí. Se você quiser passar tecido umedecido com uma nata de cimento, enrolar aí para ficar mais grosso, eu vou usar simplesmente o cimento. Eu vou cobrir toda essa asinha aí com uma massa bem forte de cimento. É claro que não é de uma vez, eu passo uma parte, deixo secar depois que eu termino de fazer essa asa.
para não ficar caindo, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Uma vez terminou, a gente deixa secar para depois trabalhar o nosso vaso. Esse aí é o Enzo, amigo do Samuel. Tudo bem, Enzo? Tudo legal? É, o Enzo aí, o Samuel. Esse aqui é o vizinho nosso, mora aqui perto. Tá aqui, verificando como que eu faço os vasos, né? Mas é isso aí, Enzo. É só a participação no nosso canal. Tudo legal mesmo, né? Muito bem. Tá seco. Preparei uma outra massa, só que agora mais espessa, né? Uma massa de modelar, como se fosse a massa de modelar. Da mesma forma, uma medida de areia fina, coada, por uma medida de cimento. E eu tô colocando aí as tiras. Nós vamos montar o trançado, né, da nossa cesta. Nós vamos simular uma cesta trançada. Você pode fazer o trançado menor, um trançado maior. Eu fiz aí um trançado médio, né? Estou colocando aí, ó, as tiras de massa, de massinha, de baixo a cima ou de cima a baixo. Nós vamos dar toda a volta no nosso vaso fazendo esses filetes com a massa, né? Filete de massa. Então a gente dá a volta em todo o vaso, aproveitando aí, já dando uma engrossadinha na asa, né, com a mesma massa. Depois com o pincel você modela ela bem para ficar certinho, lisinho, né, a asa da xícara, colocando pouco a pouco, né? Com o pincel você alisa essas tiras, já umedece a parte que está seca, porque nós vamos agora fazer o trançado horizontal, né? Com a mesma massa. Observa aí como que a gente simula essa cesta, esse trançado da cesta. Muito bem, tá pronto? Ó, tá toda filetada de um lado e de outro, né? Filetadinha. Agora com a mesma massa nós vamos simulando uma passagem por cima, isso, ó. Nós vamos simulando, passando por cima e simulando a passagem por baixo. Com o próprio dedo você vai firmando ela, alisando. Depois você termina com o pincel. O pincel você prepara para dar o efeito desejado. Ó, como se tivesse passado por cima de uma e por baixo da outra. E assim por diante você vai envolvendo toda a área do vaso, né? Dando a volta em todo o vaso. Olha aí a parte de baixo, do meio, né? Ó, uma se passa por baixo, a outra se simula a passagem por cima, para simular nosso trançado da nossa cesta. Ó, por baixo, por cima. E assim nós vamos envolvendo todo o vaso. Uma por baixo, uma por cima, já estou na última fileira, né? Que é a borda da xícara. E enquanto você trança, faz colocando essas massas, vai fortalecendo mais o seu vaso. Esse vaso aí não precisou de ferragem, se você quiser envolver antes disso aí, né? Passar um arame em volta para ficar mais fortalecido, mas não tem problema. Ele não vai quebrar porque é um vaso pequeno, não precisa de arames e nem ferragens. Simplesmente a massa de areia e cimento. A gente fala concreto, né? Não tem a brita, né? Mas é concreto. Na realidade essa areia aí, ela tem umas partículas de brita bem miúda, né? Bem minúscula. Mas é areia e cimento. Olha aí, uma vez pronto, já está simulado o nosso trançado. Agora é só deixar secar.
a gente trabalhar a pintura do nosso vasinho. Olha aí, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo, outra por cima. Muito bem. Uma vez seco, agora nós vamos retirar a areia que está dentro do nosso vaso, para depois a gente preparar uma massa mais fina, mais rala, para fazer o acabamento. Retira toda a areia que está dentro do vaso. Você pode jogar uma água para lavar, para não deixar a areia, né? Muito bem, retirou toda a areia, lavou com a água. Agora nós vamos usar essa massa para cobrir os defeitinhos que aparecem, né? Alisando ele, nós vamos passar dentro dele para tirar aquelas imperfeições. E também vocês podem fazer aí uma massa, um pouquinho de areia com bastante cimento e cola branca para impermeabilizar. Na realidade, meus vasos poucos são impermeabilizados. Olha aí, só esperar secar agora e vamos pintar o nosso vaso. A primeira demão de tinta é aquela tinta PVA que eu sempre uso. Você passa 3 demãos em todo o vaso. Muito bem, a primeira já passei, mas eu uso 3 demãos, tá, pessoal? 3 demãos, eu sempre digo, quanto mais demãos com essa tinta PVA, 3 demãos, mais brilhante fica a pintura do seu vaso quando você for aplicar a tinta. E outra coisa, eu aplico a tinta acrílica, mas vocês podem aplicar a tinta que quiser. Pode ser tinta de tecido, a tinta que vocês usam aí na sua casa, que vocês têm aí. A pintura também vocês fazem da forma que quiser. Eu uso passar uma primeira demão de preto, depois eu vou jogando tinta até encontrar a cor desejada que eu quero que fique o meu vaso, né? Como eu tenho bastante cores aí escura, cores fortes, eu tô acabando com essas tintas, tá? Vocês podem usar tinta brilhante, vermelha. Pronto, quem gostou dá um like, né? Quem não inscreveu, inscreva no nosso canal aí. E abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.